Entrevista. 8h mais 33, recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, conforme anunciado, o vereador Fernando Dini do Progressistas, vereador que vai atender aqui as nossas demandas, mas principalmente abordar esse assunto da intoxicação por metanol, já que o vereador tem um projeto tramitando na Câmara justamente para evitar, garantir a segurança, na verdade, dos clientes, né, no momento de consumir bebida alcoólica. Então, o vereador Fernando Dini tem esse projeto que já foi apresentado à Câmara Municipal de Sorocaba. Aliás, antes da entrevista a gente falava aqui, que a gente ouviu de apelido do vereador Fernando Dini, eu vi ele sendo chamado de tio, Sertão, né? Mas aqui pra nós é Fernando Dini, tá bom? Vereador Fernando Dini. Que atende pela alcunha de Sertão também. Então, bom dia, vereador, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia, Douglas, Ricardo, que está à mesa, a nossa querida Nicole. É uma satisfação muito importante a gente ver os jovens podendo fazer um estágio muito produtivo com pessoas que levam uma informação adequada àqueles que estão ouvindo, uma informação imparcial, uma informação correta, uma informação sincera, e isso é muito importante na comunicação hoje, para que a gente possa estar aqui nesse momento também, agradecer a oportunidade, mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Latuf, que nos acompanha também, e também a todos os ouvintes, os muitos ouvintes da Rádio Cruzeiro nesse momento. Vereador, vamos lá, falar desse problema da intoxicação por metanol. Bom, o governo do estado de São Paulo tem batido de frente nessa questão, principalmente da fiscalização a partir de agora, né? Nesses estabelecimentos irregulares que atuam em todo o estado. E o senhor apresentou esse projeto. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse esse projeto de lei para garantir essa segurança, né, de quem consome bebida alcoólica, principalmente os destilados. De que forma vai funcionar esse projeto, caso, é claro, ele seja aprovado na Câmara? O projeto hoje está em apresentação nas matérias na Câmara Municipal. O passo seguinte é ir para a Comissão de Justiça e todas as comissões. E o muito importante, André, Sorocaba, ela precisa sempre estar na vanguarda dos grandes feitos. Sorocaba hoje é o expoente de uma cidade pujante, sendo referência numa região metropolitana, é a cidade-mãe da região metropolitana, e a gente tenta aqui mostrar que a política, a prática da boa política, ela não tem mais fronteiras. Então, o que acontece hoje aqui em Sorocaba reverbera para toda a região, para todo o estado e para todo o país. E nesse momento, a gente se debruçou imediatamente após o acúmulo de malefícios no consumo de bebida, agora pelas bebidas batizadas com metanol, e a gente quis fazer com que Sorocaba saia na frente para que uma rede protetiva seja criada e a gente mostrar que o Poder Legislativo está atento em todas as questões. Primeiro, cobrando o prefeito, que já está atento também de todas as funções fiscalizatórias que precisa ser feita imediatamente. E uma ação fiscalizatória dessa monta, ela precisa ser rápida, ela precisa ser eficaz, para que todos tenham benefícios. E a situação da nossa lei, que semana passada, na sexta-feira, nós protocolamos, essa lei diz o quê? Que todo estabelecimento comercial, bares, restaurantes, lanchonetes, adegas similares, que vendem, que comercializam bebidas alcoólicas, elas tenham disponibilizados por meios digitais, QR Code, por sinal, por exemplo, para que todos saibam, assim que for consultado imediatamente através de um QR Code, seja consultado a procedência e a legitimidade daquelas bebidas. Então, isso traz uma tranquilidade um pouco maior para quem está lá consumindo, isso traz uma tranquilidade um pouco maior para o comerciante, o bom comerciante que não tem o que esconder, e também para o setor de fiscalização, que quando aborda o estabelecimento comercial, esse fiscal, ele também, Douglas, ele pode fazer esse acesso ao QR Code e fazer com que aquelas informações elas batam com as notas fiscais que estão lá dentro, para saber se a veracidade ela está lá tipificada. Então é muito importante para que todos, sem exceção, todos os comerciantes do bem, não aquele que recebe, que compra uma bebida, que a gente escutou várias
vários exemplos aqui em São Paulo, aonde você comprou a bebida, a pessoa que estava passando aqui na porta, mas e daí? Tinha nota? Ela não tinha nota porque era mais barato. Então acabou. A gente tem que fazer com que todos sejam responsáveis em todos os momentos, mas principalmente esse que nós estamos vivendo. Vereador, é um prazer receber o senhor aqui, sempre é um prazer conversar com o senhor. E essa questão me trouxe até um pouco de preocupação, e eu conversava com o André já na abertura desta edição do Jornal da Cruzeiro, porque quando o governador fala, nós vamos fiscalizar quem está vendendo, os bares e restaurantes e tudo mais, ok, é importante esse tipo de fiscalização. O senhor, assim como todos nós sabemos, bebidas batizadas, infelizmente, não é a primeira vez que a gente ouve falar isso. Sempre ouvimos falar isso, inclusive outras situações até mais graves, as tais Boa Noite Cinderela e tudo mais. Agora, a pergunta que fica é, como é que essa fiscalização, e aí vindo até do senhor, que é um agente público sorocabano, um munícipe aqui na cidade, como é que fica essa fiscalização lá no bairro, onde vende o tal do copão, naquela garagem, naquela pequena adega, ou então num evento que está acontecendo, que tivemos eventos e temos eventos, e é bom que nós tenhamos alguns eventos na cidade, mas ali eu vou beber um copão, é água não sei da onde, é bebida misturada com não sei o quê. Como é que faz essa fiscalização? Como é que essa propositura do senhor pretende também verificar esses pequenos comerciantes que muitas vezes acabam aproveitando o movimento, o momento ali e fazem a venda da bebida alcoólica? E até porque, Douglas, é muito importante você, mais uma vez, um prazer imenso em reencontrá-lo aqui nesse importante meio de comunicação. Já tivemos a oportunidade de outras tantas entrevistas e sempre um prazer. E não podia esperar uma outra questão tão bem fundamentada como a sua, para que a gente possa explicar. Na verdade, o Poder Legislativo ele faz a sua parte. Ele faz o projeto, ele coloca em discussão no plenário, aprova ou não. E aí o Poder Executivo é quem vai ter que fazer essa regulamentação na lei para que ele atinja todos os tentáculos fiscalizatórios do Poder Executivo. Essa força-tarefa, ela tem que ser apresentada pelo Poder Executivo. Então o prefeito vai ter que nos mostrar qual que é a função da prefeitura nesse momento, com uma fiscalização composta hoje de pessoas honradas, de pessoas capacitadas, os fiscais que lá estão, toda a fiscalização, todo o corpo técnico são pessoas que merecem os meus aplausos, mas infelizmente infinitamente pequena para a cidade de Sorocaba. Nós estamos falando, reservando esse momento que nós estamos falando aqui sobre essas bebidas batizadas, esse processo fiscalizatório já não tem os tentáculos necessários para cobrir toda a cidade. Agora que nós precisamos de uma efetividade maior e melhor, fica realmente uma dúvida muito grande para que a gente possa entender como que será feito essa fiscalização, principalmente nesses bares, adegas que são clandestinos. Aqui nós defendemos a geração de emprego, a geração de renda, a gente incentiva todos a empreender, mas nós devemos combater a ilegalidade. E, infelizmente, na ilegalidade que existe a nossa preocupação maior. De que forma, vereador, bom dia. Bom dia, Fernando. De que forma a Câmara de Vereadores pode atuar nessa questão da fiscalização? Porque a gente sabe que a Prefeitura tem braços curtos mesmo e não vai ser de hoje para amanhã ou após a aprovação desse projeto importante que eles vão conseguir fortalecer o grupo de fiscalização. A gente sabe que é muito pequeno e a fiscalização é para tudo, né? Não é somente para um setor, é para todos os setores em Sorocaba e muito bem colocado pelo senhor. É justamente a questão de a Prefeitura ter de investigar e ter de fiscalizar outros departamentos e não somente esse. De que forma a Câmara Municipal pode também atuar para, junto dos deputados, também chamar a responsabilidade o governo do Estado para que esse tipo de fiscalização aconteça de uma escala maior. Porque a gente sabe que a situação do metanol não é de agora. Lá, dados dos Médicos Sem Fronteiras, 1998, já havia mais de 40 mil casos de intoxicação por metanol no mundo e mais de 14 mil mortes. Então isso já é histórico, isso não é de agora. Então já existia esse problema. Então a gente percebe que faltou um pouco mais de pressão
dos governos, dos fiscalizadores, em cima justamente dos clandestinos, que vendem a torto direito esse tipo de bebida adulterada. Fernando, muito bem também. É importante a gente dizer que no mandato do governador, do presidente Temer, nós tivemos um afrouxamento na legislação federal muito grande, o que impediu também um processo fiscalizatório um pouco maior, referente ao selo de autenticidade das bebidas. Então, isso dificultou muito de lá para cá, por conta de uma decisão do STF. Então, o que nós precisamos são de leis mais rígidas. Nós precisamos entender hoje que o Congresso Nacional também faz a sua parte, equiparando a crimes hediondos a falsificação de bebidas, porque isso leva à morte, isso demonstra que existe uma facção, não é facção criminosa, mas um crime muito grande organizado por trás disso tudo, que a gente não pode ter. Eu não tenho aqui a leviandade de dizer que é esse ou aquele. Existem pessoas mal intencionadas, sim, e o Congresso Nacional está fazendo a equiparação a crime hediondo. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos hoje de uma força-tarefa de governo do Estado, governo federal, governo municipal e moradores que também podem agir como fiscais, fazendo a sua denúncia através de qualquer tipo de irregularidade que possa estar encontrando, através de um 56, através de um 53. A população também, sabendo dessa defasagem no número de fiscais do nosso município, nós precisamos fazer com que também ajudem e façam essa fiscalização, também mostrando para que o município seja mais assertivo em suas ações. Então é muito importante que todos, sem exceção, se privem de fazer, nesse momento tão crucial que nós estamos vivendo, essa participação também na fiscalização. Você veja, são mais de 200 casos em investigação, são 7 mortes, 2 já confirmadas. Então, a gente está vivendo um caso assim que, mesmo sendo já de décadas, parece que hoje estão perdendo a mão. Né? Parece que ninguém está vendo, ninguém está. Então, eu acho que o pessoal está exagerando um pouco, e o que causa um clamor social muito grande. Lembrando que a sanção da lei, se aprovada, ela vai de 5 anos na primeira ação, e podendo fazer na reincidência o dobro, vai para 10 mil. Então, acredito que nós estamos fazendo a nossa parte. O presidente da Câmara, eu indaguei semana passada, na última sessão de quinta-feira, o pastor Luiz Santos, nosso presidente, para que ele faça o encaminhamento de um ofício para a prefeitura, se colocando o nosso poder legislativo à disposição da prefeitura, e agora nós estamos aguardando para ser partícipe nesse momento, em todos os momentos que a prefeitura ela precisar da gente. Vereador, eu vou aproveitar uma deixa do senhor, uma fala do senhor, que é importantíssima, e é uma outra questão que a gente tem levantado muito aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós tivemos há cerca de um mês, 20 dias, um pouco mais, um pouco menos, salvo engano, questão do Felca, que fez as denúncias contra a adultização infantil. Tivemos aí recentemente as denúncias dos desvios de verbas nós estamos falando agora há pouco, enfim, dos aposentados e pensionistas. E hoje nós estamos tendo essa questão do metanol que está sendo colocado nas bebidas alcoólicas. Por que essa volta? Por que as coisas, nós sabemos que isso acontece já há tanto tempo, e aí a opinião muito mais, aproveitar que o senhor é um parlamentar, o senhor está na Câmara Municipal, mas é um cidadão, antes de qualquer coisa. Por que as coisas, nós sabemos que as coisas, na opinião do senhor, elas acontecem há tanto tempo e se toma partido nessas épocas? Por que isso acontece? A adultização acontece há muitos anos, essa erotização das crianças e tudo mais. Bebidas adulteradas, como disse o Fernando, como nós dissemos também, isso já acontece há mais de 10 anos, há muitos anos. Mas parece que são coisas que vão pipocando, e aí
ou Câmara Municipal, ou Câmara dos Deputados, ou Senado Federal, parece que toma partido só quando isso acontece, vem à tona na imprensa, mas isso acontece há muito tempo. E aí é uma opinião mesmo do Fernando Dini, parlamentar, mas sim, Fernando Dini, pessoa física, população, cidadão civil. Muito bem, vamos lá, Douglas. É assim, esses dois exemplos que você falou, sobre a utilização e sobre também a bebida batizada, eu vou um pouco mais além. E as mulheres vítimas de violência doméstica? Também é um outro caso, acontece desde que o mundo é mundo. Então a sociedade ela vem sofrendo transformações sociais, e se não há o clamor social, não existe uma motivação de todas as instituições. Então precisa primeiro do crime que acontece, mas isso que você nos passa acontece sempre, todos os crimes, né? O furto acontece há décadas, mesmo tendo uma legislação específica, o roubo, o homicídio, todos os nossos crimes acontecem há décadas e não existe, e mesmo existindo uma lei rígida. E por que acontece? Por que a Câmara Municipal hoje em Sorocaba, eu como cidadão, só se manifesta quando existe esse clamor social dessas situações que há décadas vêm ocorrendo? Porque, primeiro, isso não é função uma específica do Poder Legislativo. Isso é caso de polícia. Isso é caso da Polícia Civil fazer uma investigação, a Polícia Federal estudar o descaminho, isso é caso da Polícia Militar fazer apreensão. Isso, primeiro, antes de chegar nas instituições executivo, legislativo, existe uma retaguarda de uma resposta que nós aguardamos de outras instituições. Não estou aqui falando que isso não existe por parte dessas instituições. Mas existe algumas falhas, sim. Mas são crimes que acontecem com recorrência como qualquer outro. A mulher vítima de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, todas as ações que nós tomamos, parece que a gente, mesmo com todas as ações, acontece numa crescente. E o que nós precisamos é fazer com que, quando exista o clamor social, todas as instituições, elas se acomodem, se juntem, se acomodem num estudo muito específico para que a gente possa dar essa resposta. Vereador Fernando Dini do Progressistas, para a gente finalizar a nossa entrevista, vereador, até porque o senhor tem horário, daqui a pouco tem sessão, vereador Luiz Santos, se não chegar inclusive, a tempo, mandar um abraço para o nosso presidente que vem conduzindo a casa lá muito bem. Se não chegar a tempo, ele termina a sessão mesmo sem vereador, e aí já viu, né? Então eu preciso liberar o vereador Fernando Dini, mas antes quero fazer um questionamento. Já pensando nas eleições do ano que vem, justamente dessa união do Progressistas com a União Brasil, essa federalização também dos partidos, como fica a situação de Fernando Dini? Continua agora com União Progressistas, deve mudar de partido, e as pretensões, é claro, também do senhor para o pleito do ano que vem. Me recordo que no último o senhor chegou a cogitar, até sair como prefeito, depois voltou atrás, conseguiu a reeleição para vereador. As pretensões políticas de Fernando Dini. As pretensões políticas são grandes, logicamente que todo parlamentar ele tem suas pretensões políticas, mas essas pretensões políticas elas têm que ser galgadas, têm que ser balizadas numa responsabilidade de decisões muito grande, que muitas vezes não depende só do parlamentar, isso depende de um grupo político, da vontade do parlamentar, da demonstração de grandeza desse parlamentar e também desse grupo político que o parlamentar serve. Quero aproveitar o momento e enviar um grande abraço para o nosso deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas, que já mandou aqui para mim uma mensagem, mandando um abraço a todos da Rádio Cruzeiro e dizer, André, que nós temos pretensões, mas essas pretensões, logicamente, que passam por um crivo muito grande. Para o próximo ano, a minha pretensão política ela é fazer a organização do partido, não só em Sorocaba, mas na nossa região. Continuando na União Progressista. Continuando nesta federação que foi agora colocada há pouco tempo. Sem a menor dúvida, na presidência aqui do Progressistas em Sorocaba e ajudando o partido em toda a região. Então, essa é a pretensão minha hoje. Em relação a essa federação, eu fico muito feliz da gente estar federado com um partido que eu admiro muito. Quero mandar um abraço para o vereador João Donizete, que é o líder de governo, que faz parte também da União Brasil. Mas o que nós temos que ter hoje, André, é a consciência de fazer com que cada cidadão sorocabano ele não padeça, como o Douglas mesmo falou,
de situações maléficas momentâneas, que nós todos devemos acender as nossas ações sempre que a gente puder fazer uma participação para que a gente viva na plenitude de uma sociedade organizada, de uma saúde plena, e que essas situações elas sempre estejam pautadas na prática da boa política. Então, nós temos aí essa situação nova, vamos continuar fazendo com que o partido ele cresça na cidade, que ele cresça na região, e também, André, fazer com que o nosso mandato chegue a todos. Eu costumo dizer que nosso mandato, ele é para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Voltando só, André, você imagina só um vereador no 4º mandato, com uma votação de 5.100 votos, porque eu tenho muito orgulho, inclusive ontem fez um ano, um ano da eleição. A eleição foi 6 de outubro de 2024, então ontem completou um ano. Então eu quero aproveitar também esse espaço para mandar um grande abraço a todos aqueles que acreditaram e continuam acreditando que o nosso mandato ele pode ser um fator de transformação para aquela sociedade que a gente sempre espera. Vereador Fernando Dini, do Progressistas, participando com a gente na manhã desta terça-feira. Preciso liberar o vereador, até porque sessão do Legislativo daqui a pouco lá na nossa Câmara Municipal. Só atravessar a avenida, mas para não haver atrasos, obrigado pela participação, viu, vereador? Sempre bem-vindo, o microfone sempre aberto ao senhor aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade da Rádio Cruzeiro. Fernando, prazer revê-lo, grande amigo. André Fazano, Douglas Vale, a nossa Nicole aqui, a nossa mascote, que está deixando essa sala aqui mais charmosa e mais bonita. Mais perfumada. E mais perfumada, né? Mandar um beijo para os pais da Nicole, para a Claudiane e para o Chico, e também Ricardo, parabéns pelo trabalho. E parabéns mais uma vez a todos aqueles que acreditam que a política pode ser e é um agente de transformação quando bem feita. Muito obrigado, vereador Fernando Dini, participando do Jornal da Cruzeiro desta terça-feira.